Olá, amigos queridos. Espero que todos estejam bem, para que vivamos esses momentos juntos, com muita alegria no coração e muita gratidão a Deus pela bênção da vida. Hoje gostaria de lembrar com vocês de um capítulo do livro Nosso Lar. É o capítulo 24. Quando então Lísias, conversando com André Luiz, o enfermeiro que cuidava dele, conversando com André Luiz, que já está recuperado, já está fortalecido, já está inclusive prestando serviços em Nosso Lar, ele fala que eles estão atravessando o ano de 1939, que era o ano em que eclodiu a Segunda Grande Guerra Mundial. Então o enfermeiro está com um aparelho que tem uma ligação com outras colônias de regiões do mundo superior. E está vindo, algumas vezes, mensagens de uma colônia chamada Moradia, que está nas zonas umbralinas, e que essa colônia então está pedindo, através de uma pessoa querida que estava no comando das irradiações, está pedindo oração, pedindo para que todos trabalhem operosos no campo das zonas umbralinas, para que se evite o confronto da guerra. Então, assim, o que nós ficamos pensando nesse momento? Tudo foi feito para evitar a guerra. No entanto, o enfermeiro Lísias, ao ouvir aquelas petições, ele informa André Luiz que nada poderá evitar o confronto, que eles estão rogando ajuda e, claro, toda a colônia já está em prece, mas nada poderá evitar o confronto da Segunda Grande Guerra, porque a humanidade se envenenou, ela absorveu energias altamente deletérias, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição. Então era preciso que aquilo fosse extirpado de alguma forma pelos karmas coletivos. Então nós vamos observando que existe o karma individual e o karma coletivo. O karma individual é só nosso, é a nossa história pessoal, é a nossa trajetória ao longo do tempo e do espaço. Mas nós todos, por estarmos reencarnados no planeta Terra, nós temos um karma coletivo planetário. E nós estamos vivendo exatamente esse momento do karma planetário, do karma coletivo. Mas cada um vai reagir a esse momento de uma forma toda especial, de uma forma que vai refletir a sua condição interna, o seu nível de consciência. Então é importante que nós estejamos preparados para o assédio da sombra, porque nós não podemos duvidar que, embora tudo isso tenha um propósito e tudo isso tenha vindo para, de alguma forma, limpar a coletividade, extirpar do nosso meio, pelo menos em muitos corações, o excesso de orgulho, o excesso de ambição, o excesso de vaidade, e nós percebermos que o que vale a pena não tem preço, não tem nada vinculado à matéria. Então, mesmo nós fazendo essas reflexões, nada poderá impedir esse karma coletivo. Mas nós podemos reagir a ele de uma forma muito tranquila. E outra coisa, tendo plena consciência que, assim como nesse capítulo de Nosso Lar, o enfermeiro Lísias diz a André Luiz que as falanges da sombra, as falanges ligadas ainda aos interesses mesquinhos do ser humano, embora desencarnadas, esses seres, elas ainda estão afetando a mente humana. E muitos de nós não podem negar o excesso de pensamentos negativos que tem vindo à nossa individualidade, que tem transtornado a nossa mente. Então é importante que nós, nesse instante, primeiramente, tenhamos confiança de que o poder divino
é o único poder existente. Não existem dois poderes no universo. Só existe o poder de Deus. Todos os outros chamados poderes são pseudopoderes. Têm a impressão de serem poderes, mas é só uma impressão. Eles não têm poder. Tudo que existe no nosso plano, mesmo que nós ainda não tenhamos a compreensão de por que existe, nós sabemos que tem uma função. Como nós dissemos ainda há pouco, tudo tem um propósito. Então, esses seres que fazem parte dessas falanges sombrias, que de alguma forma ainda se sustentam, porque a ligação com a humanidade é muito intensa, porque a nossa mente ainda não está esclarecida muitas vezes, então esses seres têm que ser respeitados por nós. Eles têm uma função em nosso meio, mas é importante que nós não demos poder a esses seres no sentido de nos abalarem. E nisso vai o esforço que fazemos para manter a nossa mente, o nosso pensamento isentos dessas irradiações. Como que nós fazemos isso? Primeiramente, através da prece, da oração, da reflexão profunda, da meditação, da contemplação da natureza e da percepção de que Deus é perfeição total e absoluta. Nós já falamos em uma palestra sobre isso que nós vamos dizer agora, mas seria interessante nós relembrarmos com vocês. Há muitos anos atrás, quando o Chico estava recebendo o romance histórico Paulo e Estevão, ele recebeu esse romance na Fazenda Modelo, onde ele ficava por um tempo, e também, principalmente, durante a noite, porque o Chico era um funcionário público. Então, ele só tinha as horas da noite para a psicografia. E ele estava, então, psicografando numa noite e ia até de madrugada psicografando. Ele, inclusive, tinha muitas visões do que estava acontecendo no romance. E muitas vezes ele quedou-se pela emoção do momento, de ver os quadros que ele via. Então, era maravilhoso esse momento para Chico e para todos nós que de alguma forma ficamos sabendo disso. Mas houve um momento em que ele já havia parado a psicografia, já se apresentavam 4 horas da manhã e ele então estava se predispondo a descansar um pouco. Ele dormia 2 horas por noite, das 4 às 6 da manhã. Então ele estava se preparando para descansar quando ele vê nitidamente, através da sua mediunidade de vidência, ele vê a presença de uma entidade das trevas. Nós chamamos entidade das trevas aquelas entidades que têm o perispírito ainda muito denso e que habitam camadas da espiritualidade muito vinculadas ao mundo físico. Essas entidades, elas quando se apresentam, elas nos trazem um certo desconforto. E como o Chico tinha aquela vidência extraordinária, ele viu com detalhes a entidade. A entidade olhou fixamente para o Chico e disse: Chico, você me chamou? Na mesma hora, o Chico escutou a voz de Emmanuel na mente dele dizendo: não diga que não. E Chico então diz: chamei sim, senhor. E a entidade, olhando para ele, disse: para quê? Aí Chico respondeu: para que o senhor e as forças que o senhor representa me abençoem. Quando Chico respondeu isso, a entidade meneou a cabeça e disse: Chico, com você está muito difícil. E foi embora. Esse ensinamento da vida do Chico é marcante para nós, principalmente nesse momento. Nós não podemos dar poder às entidades que ainda estão ligadas à negatividade, mas nós temos que respeitar tudo, respeitar todos, respeitar os mecanismos da evolução ainda inabordáveis para nossa mente limitada. Nós, por mais que saibamos, o que sabemos diante do infinito?
E eu recordo a frase de Einstein, Albert Einstein: com o que eu não sei, far-se-ia um novo universo. E ele foi o maior cientista do século XX. Com o que eu não sei, far-se-ia um novo universo. Imaginemos nós o que nós sabemos desse grande mistério que é o universo, que é a vida infinita. Então, diante do que nós estamos vivenciando, que nós não podemos negar que é um karma planetário, um karma coletivo, que afeta cada um de nós de forma diferente, diante do nosso nível de consciência, agora nós estamos vivenciando um momento único em que nós vamos poder alcançar um outro padrão mental, espiritual, sentimental. Vamos aproveitar esse momento para fazer o melhor com o que nós dispomos nesse instante. Nós estamos separados fisicamente, mas para o pensamento não existe distância, não existe tempo, não existe espaço. O pensamento tem uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Nós nem podemos conceber o que é a força do pensamento. Então vamos irradiar pensamentos positivos, pensamentos que venham solidificar o equilíbrio no nosso lar, a harmonia do nosso lar. E a partir do nosso lar, vamos irradiar esses pensamentos de amor para toda a humanidade. Que sempre nós vamos encontrar o sofrimento no meio da natureza humana. Sempre, porque o sofrimento faz parte do contexto evolutivo. Mas vamos aliviar esses processos através de uma onda mental que seja uma onda higienizadora, uma onda que limpe e que traga benefícios. Nós estamos mergulhados nessas energias santificadas que nos vêm da misericórdia divina. Nenhum de nós pode negar a ajuda da misericórdia divina. Os nossos benfeitores estão conosco. Os nossos parentes já desencarnados, que já estão esclarecidos, estão conosco, estão nos ajudando, estão realizando o trabalho deles. Vamos conjugar o nosso esforço. Vamos agora nos fortalecer. Vamos respeitar profundamente todas as correntes que existem ainda em nosso plano, correntes mentais. Vamos respeitar todas elas, vamos ser humildes. Nesse exemplo que eu dei, o Chico foi de uma humildade que nos emociona. Vamos ser humildes, não vamos desrespeitar ninguém, nem nenhuma força do universo. Vamos perceber que há uma grandiosidade em tudo e que todos os seres, estejam onde estiverem, um dia vão alcançar a luz. Vão estar totalmente identificados com a natureza de Deus que está dentro de cada um de nós. Então convido todos agora, todos vocês, com muito amor, para entrarmos em outra faixa de vida, em outro nível consciencial, para captarmos a ajuda do mundo superior, que se faz presente em toda parte, em todas as dimensões do cosmos. Graças a Deus, graças a Jesus. Como é grande a misericórdia do Pai, que jamais nos abandona. Nós estamos mergulhados em Deus, nós jamais nos afastamos dessa realidade, mas é preciso que o nosso pensamento esteja identificado com o amor. Se possuís o amor, possuireis tudo quanto há a desejar na terra. Tereis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem a maldade dos que nos odeiam e perseguem nos poderão roubar. Se possuís o amor,
Colocareis o vosso tesouro lá onde nem a traça e nem a ferrugem o podem consumir. Vereis apagar-se insensivelmente de vossa alma tudo quanto possa macular-lhe a pureza. Sentireis o peso de vossa matéria diminuir dia a dia, e qual pássaro que paira no ar e já não se lembra mais da terra, subireis, subireis sempre, até que vossa alma inebriada possa saciar-se em seu elemento de vida no seio do Senhor. Será que deu